Boa noite, irmãos. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus e à Casa Espírita Corrente do Bem, localizada em Xanxerê, estado de Santa Catarina, pela oportunidade de trabalhar, a convite da nossa irmã Alessandra Pimentel, com temas de interesse de todos aqueles que professam e vivenciam a fé espírita. Nessa oportunidade, nós vamos trabalhar com o tema evolução e espiritualização. Esse tema é amplo, complexo, e para refletir sobre o mesmo, eu decidi buscar apoio na parábola dos trabalhadores da última hora. A parábola dos trabalhadores da última hora vem sendo interpretada sob diferentes perspectivas, tanto no contexto da fé espírita, quanto em outros segmentos religiosos da fé cristã. A parábola dos trabalhadores da última hora, também conhecida como parábola dos trabalhadores da vinha ou parábola do empregador generoso, aparece na Bíblia somente em Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16, e foi interpretada por Allan Kardec no seu livro intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo. Parábola, como sabemos, é uma linguagem alegórica, uma linguagem figurativa, a linguagem que Jesus Cristo frequentemente usava quando esteve no meio de nós. As parábolas de Jesus Cristo tinham um caráter comparativo, ou seja, Jesus Cristo comparava o mundo real, o mundo do aqui e agora, o mundo visível, com o mundo transcendental ou invisível, e tinha como objetivo o ensinamento de preceitos do bem. A parábola dos trabalhadores da última hora mostra já de início essa comparação. Ela se inicia assim: o reino de Deus é semelhante ao empregador que sai de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E a parábola continua, em síntese, nos seguintes termos: o empregador sai às primeiras horas da manhã a fim de contratar trabalhadores para colaborarem na evolução da sua vinha. Ele os encontra reunidos em uma praça e os convida a colaborar com ele, oferecendo-lhe o salário de 1 dinário. Acordo feito, o empregador manda os trabalhadores para a sua vinha. Mas a evolução da vinha demanda a necessidade de novos trabalhadores. Assim, o empregador saiu à 2ª hora, à 3ª hora, à 10ª hora, até a 1/10ª hora, sempre com o objetivo de contratar novos trabalhadores. Encontrando-os, acerta com eles um pagamento justo e também os manda para a vinha. No final do dia, o empregador chama o seu administrador e pede a ele que efetue o pagamento, começando pelos últimos e terminando pelos primeiros. Assim fez o administrador. Chamou os trabalhadores de última hora
e os pagou com 1 dinário. Todavia, fez o mesmo com todos os demais, ou seja, pagou o valor de 1 dinário. Ora, os trabalhadores que chegaram nas primeiras horas sentiram-se injustiçados e murmuraram contra o empregador, reclamando o fato dele ter equiparado os primeiros trabalhadores aos últimos, ou seja, pagando-lhes um valor igual. O empregador, tomando conhecimento dos murmúrios e reclamações, reuniu os reclamantes e disse-lhes: eu fui justo, sim, porque combinei um dinário e paguei o dinário. Se eu quis pagar 1 dinário a todos aqueles que colaboraram comigo, é um direito que eu tenho, porque eu posso dispor do que é meu como bem me aprouver. E a parábola termina assim: o empregador perguntando: por acaso teu olho é gordo, porque o meu é bom? Vejam, irmãos, que nessa parábola foram introduzidos vários conceitos. Vamos exemplificar esses conceitos no mundo real e depois compará-los ao mundo transcendental, conforme era o objetivo de Jesus Cristo quando ele fez essa parábola. Vamos então ver o dinário. Na época de Jesus Cristo, o dinário era uma moeda de prata usada na troca de bens e serviços, e 1 dinário correspondia ao salário de um dia de trabalho. Em Israel, onde Jesus se encontrava, a jornada de trabalho era de 12 horas. Iniciava-se às 6, com término às 18 horas. Portanto, a primeira hora correspondia ao intervalo de tempo das 6 às 7, a segunda hora das 7 às 8, e assim sucessivamente até a 10ª hora, com intervalo entre as 17 e 18 horas. Os trabalhadores eram homens pobres, sem emprego fixo, que se colocavam à disposição de empregadores nas praças ou em outros locais apropriados. A vinha era o projeto de um proprietário de terras, e para que a vinha evoluísse, ele precisaria de um administrador e de trabalhadores que colaborassem na evolução da sua vinha. Comparando ao mundo transcendental, Jesus queria dizer que Deus é o empregador, que os trabalhadores é a humanidade em processo de evolução, que a jornada de trabalho é o tempo necessário para que a humanidade evolua nas suas jornadas encarnatórias. A vinha era o nosso orbe, a Terra, o planeta Terra. Para que o planeta Terra evoluísse, esse projeto, o projeto Terra, criado por Deus, administrado por Jesus Cristo, e para que
o nosso planeta evoluísse, havia necessidade de trabalhadores. E quem eram os trabalhadores? Nós, a humanidade. E o dinário. O dinário seria a recompensa pela perseverança no caminho do bem. Muito bem. O conceito perseverança, ele é fundamental para o entendimento desta parábola. O termo perseverança é a palavra-chave para compreender o processo de evolução da humanidade. Vejamos por que e como. Os trabalhadores que foram contratados na última hora, eles perseveraram desde as primeiras horas, ou seja, desde as 6 horas, à espera do empregador. Eles tinham esperança de que fossem contratados a fim de ganhar um salário que permitisse o seu sustento e o sustento da sua família. Ou seja, estes trabalhadores tinham um objetivo coletivo. Perseverança e esperança incorporam outros objetivos do bem. Quem persevera e espera de uma maneira a fim de dividir o seu lucro ou o seu salário com a família, é porque ele tem amor, ele é humilde, perseverante, caridoso, ele perdoa. Qual foi a recompensa, ou qual é a recompensa desses trabalhadores? É o encurtamento do número das suas jornadas espirituais em um mundo de provas e expiações, como é o caso da Terra. No mundo de provas e expiações, existem dores e sofrimentos. A dor é inevitável nos mundos de provas e expiações. Esses trabalhadores da última hora, que foram contratados na 11ª hora, eles já tinham uma jornada espiritual onde trilhavam o caminho do bem. E precisavam, então, de poucas jornadas para finalizar o seu processo de purificação. Estes trabalhadores, eles não voltarão ou não reencarnarão mais em um mundo de provas e expiações, e sim no mundo mais evoluído. Eles poderão voltar à Terra, sim, porque atualmente a Terra está em processo de transição para um mundo de regeneração. Os espíritos que completaram a sua jornada espiritual no mundo de provas e expiações irão para um mundo de regeneração. No mundo de regeneração ainda existem provas, ainda existe o mal, mas de uma maneira bem mais leve, e certamente não vai mais existir a necessidade de expiação.
Os trabalhadores que começaram a colaborar com a vinha nas primeiras horas da manhã, até o término da jornada de trabalho, também tinham como objetivo ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto. Tem mérito. No entanto, esses trabalhadores, ao receberem a recompensa dada pelo empregador que os favoreceu, murmuraram e reclamaram. Essa atitude revela dois sentimentos: o de maledicência e o da inveja. Lembre-se que o empregador perguntou na parábola: por acaso o teu olho é gordo, porque o meu é bom? Então, estes trabalhadores traziam consigo o sentimento de inveja. Inveja porque aqueles trabalhadores que trabalharam apenas 1 hora receberam o mesmo valor. Essa é uma atitude invejosa. Qual é a recompensa desses trabalhadores? Esses trabalhadores deverão cumprir uma jornada espiritual em um mundo de provas e expiações até que permitam a limpeza dos seus corações. Obviamente, esses trabalhadores, como podem ainda expiar a sua falta até o término do nosso processo de transição para um mundo de regeneração, poderão sim voltar a encarnar na Terra, portanto, já num mundo melhor, num mundo onde as dores são bem mais leves. Se não limparem os seus corações, voltarão a reencarnar no mundo de provas e expiações. Mas a humanidade é bastante complexa e nem todos os trabalhadores se colocam à disposição do empregador. Muitos deles podem até comparecer à praça onde estão os seus colegas para ver como está o movimento, como estão as coisas, mas não se colocam à disposição para trabalhar na evolução da vinha. Esses trabalhadores, eles acabam tendo objetivos individuais e procurando atividades que lhes pareçam mais prazerosas. Muitas vezes envolvendo-se com a criminalidade, com a maledicência, com os vícios, enfim, todos os objetivos que compreendem o caminho do mal. Qual é a recompensa desses trabalhadores? Nenhuma. Esses trabalhadores, eles vão reencarnar, a Terra vai passar, como já dissemos, para um mundo de regeneração. E estes não voltarão mais a reencarnar na Terra. Irão reencarnar em um outro mundo onde existem provas e expiações bem mais pesada e, consequentemente, as dores são mais intensas e agudas. O sofrimento é maior. Lá,
eles vão nas suas jornadas espirituais, de tanto repeti-las, eles acabam aprendendo, e aprendendo com a dor e o sofrimento. E então vão buscar remédio no caminho do bem. Porque o empregador, Deus, é generoso e não abandona nenhum dos seus filhos. Dá oportunidade a todos para limparem os seus corações e para entrarem no caminho do bem. Isso me faz lembrar a alegoria do prego. Não sei se os irmãos conhecem. A alegoria do prego diz o seguinte: um viajante pelas estradas desertas dos Estados Unidos avista um posto de gasolina e resolve parar para abastecer. De longe, ele observa um velhinho sentado próximo à bomba de combustível e, ao lado do velhinho, um cachorro sentado. Ele estaciona o carro próximo à bomba, pede ao velhinho para abastecer o seu carro e fica observando o cachorro, que gane, geme e uiva sem parar. Indignado, perguntou para o velhinho: o que é que esse cachorro tem que fica latindo e ganindo sem parar? O velhinho disse: é porque ele está sentado numa tábua. Só isso? Perguntou o viajante. O velhinho disse: não, é que na tábua tem um prego. E o viajante simplesmente respondeu: e por que esse cachorro não se levanta do prego? E o velhinho lhe disse: meu amigo, é que a dor é o suficiente para que ele gema, que ele reclame, que ele uive, mas não é o suficiente para que ele se levante. Pois é, meus irmãos, é a dor que nos faz levantar e ir à busca de remédio no caminho do bem. Nas casas espíritas que eu tenho trabalhado, frequentemente eu tenho escutado o seguinte depoimento: eu cheguei aqui pela dor e fiquei por amor. Portanto, o caminho do bem alivia as nossas dores. Obrigada, irmãos.